Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto e nesta edição você confere informações a respeito da decisão dos Estados Unidos em taxar a importação de biodiesel da Argentina. A Argentina, que é responsável aí por 2/3 de mais de 3 bilhões de litros que são importados pelos norte-americanos, afirmam que qualquer taxa acima de 17% inviabiliza os embarques. E as taxas impostas pelos Estados Unidos passaram de 50%. Ainda hoje você tem esse destaque. Vai ver também como é que está a situação das lavouras norte-americanas para soja e milho. Equipe de campo privada está dizendo que tem recuo, tem queda na situação para as áreas de produção, principalmente de soja, mas também de milho. Você também tem nessa edição de Agricultura BR mais um capítulo da série Rotas e Vinhos. Hoje você vai conhecer um pouco da cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Olha, antes de começar falando a respeito das atrações desta edição do Agricultura BR, eu quero falar dessa aqui em especial, isso porque hoje você tem o segundo capítulo, o segundo episódio da série Rotas e Vinhos, que hoje vai mostrar parreirais a perder de vista, frutos de qualidade indiscutível, vinhos únicos premiados internacionalmente. Se você gosta de viajar, de contemplar belas paisagens e apreciar um bom vinho, precisa conhecer Bento Gonçalves na Serra Gaúcha. Olha que convite! A região é uma das mais belas e visitadas do sul do Brasil e vai ser a atração de hoje no Rotas e Vinhos, segundo capítulo que você acompanha aqui no Agricultura BR, ainda nessa edição, portanto não saia daí, você que está nos acompanhando, está esperando as informações de mercado, tem essa também, Rotas e Vinhos, mostrando um pouco da vitivinicultura brasileira. E o Agricultura BR começa agora falando a respeito do superávit de açúcar na temporada 2017-2018. Isso porque uma empresa de consultoria australiana, bastante conhecida, a Greenpool, aumentou essa previsão de superávit. É o que nós vamos ver agora na tela, o que vem acontecendo com esses dados. Nós temos aqui a Greenpool estimando um superávit global de açúcar, que em agosto foi estimado para 7.140 mil toneladas. Anteriormente, até julho, era previsto um excedente de 5.550 mil toneladas de açúcar, falando da situação global de produção. Além disso, para que se tenha uma situação como essa em relação a ter um superávit maior, temos também, claro, uma produção que tem uma expectativa mais elevada, acima de 191 milhões de toneladas de açúcar sendo produzidas na temporada 17-18, um recorde absoluto. Vamos aos dados aqui, dados em relação à produção global. Nós temos aqui, de acordo com a Greenpool, a 16-17, quando teve uma produção de 178 milhões, 780 mil toneladas, 17-18 com produção total de 191 milhões, 140 mil toneladas, assim fica a situação, sobe demais, né? Essa alta aqui é de 6% para a produção global de açúcar. É claro que isso impacta diretamente nos preços, é por isso que a gente tem visto regularmente em Nova York os valores com açúcar reduzindo. Teve uma alta de 6%, você viu que dá uma disparada, né? Sai dali da marca de 178 para mais de 191 milhões de toneladas. Isso representa uns 13 milhões de toneladas acima, né? A mais de açúcar sendo produzidos no mundo. O consumo até que aumenta, mas o consumo aumenta pouco, aumenta em torno de 2 milhões de toneladas, acaba não trazendo um equilíbrio de oferta e demanda necessário para se ter uma manutenção nos valores. É por isso que os valores acabam cedendo. Vamos ver consumo? Consumo aumenta de uma
temporada para outra, mas bem pouco. Temporada 16-17, 180 milhões 240 mil toneladas, 17-18 vindo para 182 milhões 990 mil toneladas. Essa situação mostra que 2 milhões 750 mil toneladas acima na questão de consumo, o que não faz frente a uma alta tão forte de produção. A Green Poll disse ainda que a revisão deve-se à maior destinação de cana para a fabricação de açúcar no centro-sul do Brasil, bem como perspectiva de maior produção em regiões também produtoras, como da Tailândia e da União Europeia. O assunto agora é soja, mas para falar de soja vamos ter que falar de milho também. Vamos falar sobre um importante chamado tour, né? É um tour de um grupo de consultoria que envolve produtores rurais lá nos Estados Unidos, que é visto com muita qualidade, que tem realmente levantamentos importantes para o agronegócio internacional. O que nós vamos mostrar agora é o que eles verificaram e divulgaram nesta última terça-feira em torno daquilo que eles têm visto em relação à qualidade das lavouras americanas, tanto de milho quanto de soja. A questão é que tem se apresentado situações diferentes em relação ao milho. Tem regiões onde se tem perdas de qualidade de milho e outras que têm até uma certa melhoria na expectativa de produtividade. Vou começar mostrando o milho porque a gente acaba falando de soja e isso é muito importante. Olha só, o chamado Tour da ProFarm, esse grupo, né, o ProFarm, realizando essas atividades, identificou que no estado de Ohio há uma alta de 2,8% em relação à produtividade média dos últimos 3 anos. Então, nesse estado, há uma expectativa maior dos estados que eles visitaram. Já Dakota do Sul tem uma queda nessa expectativa de produtividade em 5%. Esses dados, eles são importantes. Você tem aqui dados diferentes em relação a 2 estados norte-americanos, que são tradicionais na produção e que mostram, né, para o milho uma situação em um deles com melhora, outro com piora. Em relação à soja, os mesmos 2 estados têm redução de qualidade, ou pelo menos na formação de vagem vem estado numa situação pior do que aquela que se tinha na média dos últimos 3 anos, o que mostra, nesses estados, um risco à produtividade. Não é a produtividade como o milho. O milho já é uma afirmação, né? O milho realmente tem essa questão de produtividade. Um estado com um pouco mais e um estado ali com bem menos em relação à produtividade frente aos últimos 3 anos. Para a soja, é um indicativo de queda de produtividade. E os números que eu vou mostrar agora, eles vêm negativo. Esses números vindo negativo é uma situação positiva, como o mercado já interpretava também nesta terça-feira. Esses números do Tour ProFarm, elas são negativos. Portanto, Ohio mostrou contagem de vagens na soja 6% abaixo da média dos últimos 3 anos. Ainda em Dakota do Sul, tem uma queda bem mais elevada ainda, uma queda de 12% frente à média dos últimos 3 anos. Dados importantes em relação ao que vai acontecendo nos Estados Unidos, de uma instituição privada, que envolve produtores, que envolve empresas, principalmente, e que vão a campo para saber como é que está o estado da lavoura. Então, o estado da lavoura, principalmente para a soja, nesses primeiros 2 estados divulgados, não são positivos, o que é bom para o mercado. Agora, falar em mercado, uma confirmação feita hoje, nesta quarta-feira, por exportadores privados, acaba deixando um mercado talvez um pouco mais preocupado, mas é uma situação normal, ainda mais se aproximando o final do mês de agosto. Então, muita soja que os Estados Unidos comercializaram para entrega na temporada 16-17, muito provavelmente não vai conseguir ser entregue. Então, temos cancelamentos aparecendo agora já no radar dos exportadores privados e eles têm informado ao Departamento de Agricultura norte-americano. E ao passo que há cancelamentos, há também novas confirmações de venda, só que lá para a temporada 17-18 é o que nós mostramos agora. Trazendo aqui esses dados, confirmações deste dia 23 de agosto por parte de exportadores privados,
cancelamento de 640.970 toneladas. Eram destinados à China para entrega na safra 16-17. Evidentemente, não dá mais, né? Essa situação aqui é uma situação importante, não dá mais. Então, cancelamento de 640.970 toneladas de soja. Teve também confirmações de venda. Confirmação de venda para destinos não declarados e essas confirmações de venda são para entrega na temporada 17-18. Veja comigo, boletim mostrando situações distintas. Você vê aqui vendas de 295.220 toneladas de soja com destino não declarado, safra de entrega, temporada 17-18. Então, expectativas é que boa parte da safra de soja, que já chegou a mais de 61 milhões de toneladas de vendas nos Estados Unidos, esse excedente, aquilo que passou de 58 milhões de toneladas, por exemplo, muito provavelmente ele não vai conseguir ser entregue, então devemos começar a acompanhar alguns boletins trazendo cancelamentos em relação à safra 16-17. Vamos saber agora como é que o mercado internacional, como é que a Bolsa de Chicago reage a essas informações. Nós temos soja em Chicago recuando, você tem aqui os dados para os negócios nesse momento. Posição de setembro com queda de 0,24% a 9 dólares 31 centes mais 50 o bushel. Novembro, 9 dólares 34 centes mais 25 o bushel, com recuo de 0,34%. Janeiro de 2018, com negócios a 9 dólares 42 centes mais 75 por bushel, com queda de 0,31%, assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Essa é a situação que nós temos agora para a soja na Bolsa norte-americana. Aqui no Brasil tem muita movimentação em relação às definições de uma taxa que é muito importante e que acaba influenciando também no câmbio. É a taxa de longo prazo, chamar uma taxa de juros de longo prazo, a TL, na qual será definida uma alíquota sobre ela. Isso tem movimentado bastante a política nacional e trazendo efeitos também sobre a economia. Impacta no dólar. Vamos ver como é que vem o dólar hoje. Dólar que vinha caindo hoje cedo, continua recuando. O dólar operava em queda hoje mais cedo, continua com queda agora, queda de 0,62%, R$ 3,15 mais 9. Essa situação da taxa de longo prazo, uma taxa que será criada, ela demanda muita atenção dos investidores, porque isso pode fazer com que alguns investimentos no Brasil acabem saindo do mercado nacional. E isso acaba mexendo também com a moeda brasileira. E os compromissos de exportação da soja brasileira já atingem 59 milhões de toneladas no ano de 2017. Esse número é 20% superior àqueles que existiam no último ano. É o que nós vamos mostrar agora. Você acompanha comigo aqui até agosto, o que você tem de compromisso de exportação. Em 2016, nessa mesma data, 47 milhões 200 mil toneladas de soja, chegando agora a 2017 a 59 milhões de toneladas, um número bastante elevado em relação ao que acontecia no último ano. Até porque a gente mostra essa questão dos compromissos, compromisso de exportação, nós vamos mostrar agora um outro cenário, que é o cenário das exportações até o mês de agosto, trazendo os últimos dados apresentados na segunda-feira à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior, que você já viu na Agricultura BR, mas você consegue acompanhar como é que vem esses aquecimentos das exportações. Então, rapidamente aqui, uma tela que mostra as exportações nos últimos meses. Mostra julho e agosto do ano passado. Julho de 2016 teve embarques de 5.780.000
mil toneladas, agosto 3.810.000. Aí nós temos maio, junho, julho e agosto de 2017, maio com um volume recorde de 10.950.000 toneladas, junho também para o período bastante expressivo, 9.190.000 toneladas, o mesmo podemos falar de julho de 2017, tem queda em relação aos meses anteriores, mas é bastante elevado frente ao mesmo período do ano passado, 6.950.000 toneladas, é mais de 1 milhão de toneladas acima daquilo que foi embarcado no ano passado. Em 14 dias úteis, agosto vem com 3.630.000 toneladas, praticamente iguala ao volume de agosto de 2016, ainda restando 9 dias úteis do mês corrente. Vou mostrar agora rapidamente o que vem ocorrendo com relação ao faturamento das trades que embarcam soja no Brasil. Nós trazemos aqui esse faturamento, mesma situação aqui, julho e agosto do ano passado, 2 bilhões e 420 milhões de dólares em julho, agosto 1 bilhão 590 milhões de dólares em agosto de 2016. Maio de 2017 contou com 4 bilhões e 60 milhões de dólares de faturamento. Junho, 3 bilhões 350 milhões de dólares. Julho, 2 bilhões 530 milhões de dólares. E agosto de 2017, 1 bilhão 360 milhões de dólares. Lembrando que ainda há 9 dias úteis para serem computados deste mês, portanto, deve ultrapassar, evidentemente, aquilo que aconteceu na última temporada durante o mês de agosto. O Agricultura BR agora traz em destaque o que vem acontecendo ou o que deve acontecer no próximo mês. O próximo mês ele é marcante principalmente nos estados que começam a cultivar soja em setembro, a partir do dia 15 com o final do vazio sanitário. São estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, entre outros. Quem fala a respeito de como que deve estar o clima antes da previsão de plantio e também depois, precisa de pelo menos 2 boas chuvas para ter essa situação sendo desenvolvida nas áreas de cultivo de soja. Nós vamos ter agora a Juliana Rezende trazendo as informações climáticas no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. O mês de setembro é marcado pelo término do vazio sanitário da soja. A partir do dia 15, em algumas localidades, os produtores já podem começar a realizar o plantio. O mês de setembro é marcado pelo início da primavera e também marcado pelo retorno das chuvas em grande parte do país, principalmente nas áreas do centro-sul do Brasil, entre a região sul, região sudeste, estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e também na faixa mais a oeste do Mato Grosso. O volume de água fica um pouco maior. Nas áreas em verde do mapa, o volume de água pode alcançar até 150 milímetros ao longo do mês de setembro, enquanto que nas áreas em amarelo, principalmente entre o estado paranaense, o volume de água pode alcançar até 200 milímetros. Agora, mesmo com esse volume de água um pouco mais expressivo, se comparado com os meses anteriores, essas chuvas ainda não devem se regularizar por completo no decorrer do mês de setembro. Somente a partir do mês de outubro é que as chuvas voltam a se regularizar, ocorrer de forma mais frequente e garantir melhores condições do solo, pois durante o mês de setembro a tendência ainda é de ocorrer alguns períodos de tempo mais seco intercalados com alguns períodos de chuva. Então, no decorrer do mês de setembro, a tendência ainda é de aumento das pancadas de chuva em grande parte do centro-sul, porém essas chuvas ainda não devem se regularizar e a chuva agrícola somente deve chegar no decorrer do mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A fase de crescimento é a mais importante. Um desenvolvimento saudável garante um futuro melhor. É preciso olhar de perto, proteger de todos os perigos, porque a atenção e o cuidado que recebemos desde o nascimento serão retribuídos mais para frente. Cuidar da lavoura é como cuidar de um filho. Potenza Duo, o mais poderoso tratamento de sementes e inseticidas, chegou. Uso agrícola, venda sobre receituário, consulte um agrônomo. Ver que o Congresso instala comissões para analisar medidas provisórias relacionadas ao Fundo Rural.
Olha, não saia daí, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. Aproveite para entrar em contato, entre em contato conosco, comente aí a série Rotas e Vinhos, que daqui a pouco vai ter o segundo capítulo exibido aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato, o nosso número de WhatsApp é o 67-99656-2266. Tem muita coisa boa para acontecer nesse programa, tem Expo Genética também, daqui a pouco com o Daniel de Paula. Daqui a pouco voltamos com muito mais informações para você. E mais uma vez o Fundo Rural foi tema de discussão na Frente Parlamentar da Agropecuária, que agora tem visto a formação de comissões para analisar a medida provisória. Quem traz mais destaques, informações a respeito do assunto é a repórter Camila Xavier. Será instalada nesta quarta-feira uma comissão mista encarregada de analisar e emitir parecer sobre a medida provisória do Fundo Rural. Na ocasião, serão escolhidos através de votação o presidente, vice-presidente e o relator da comissão. O produtor rural tem pressa. A bancada ruralista não concorda com o texto da forma que veio do governo. Diversos deputados sugeriram alterações nas emendas, entre eles o deputado do PMDB do Paraná, Sérgio Souza. Principalmente na questão da entrada, 4% sobre o valor total da dívida, uma dívida corrigida pela Selic, com todas as multas, com todos os juros, o produtor tem que declarar o quanto deve e depositar esses 4% até o final de setembro. Isso é muita coisa, porque nós temos propostas de reduzir isso para 1%. Então nós temos o quanto antes instalar essa comissão, para que ela possa dizer de fato, no seu relatório final, na aprovação no Congresso Nacional, qual é o valor da entrada, qual é a forma de correção e em quais parcelas o produtor rural vai pagar o Fundo Rural. Isso é imprescindível, que ocorra o mais rápido possível. Eu acho que está bem costurado o acordo, um senador do PMDB, o presidente da comissão, e uma deputada, a deputada Tereza Cristina, para ser a relatora. Uma tarefa difícil para cumprir em tão pouco tempo e com 745 emendas parlamentares. Eu acho que é uma missão, porque os produtores rurais foram pegos de surpresa com a decisão judicial, e quando se tem uma decisão judicial tem que se cumprir, né? Essa decisão prejudica enormemente o setor produtivo, né? Foram 11 anos isso parado, sem uma decisão. As decisões que andaram nesse tempo faziam crer que realmente era inconstitucional esse tributo, né? Então hoje nós temos uma classe produtora que se sente prejudicada com isso aí. Temos a sociedade questionando, achando que é um grande favor para os produtores rurais, né? Temos aí políticos que não se entendem e temos um governo querendo cobrar, né, por ordem judicial, querendo cobrar o tributo. Então é realmente uma missão desafiadora, né? Mas eu não fujo de missões. Camila Xavier para o SBA. E apesar de ter algumas praças apresentando alguns recuos para os valores para a saca do milho, nós temos observado que há uma linha de resistência razoável que tem impedido que isso ocorra. Isso acontece principalmente por conta do desafogo. Realmente tem um embarque mais elevado de milho. O mês de agosto já traz um volume bem superior àquilo que aconteceu durante o ano todo. Isso acaba ajudando bastante a se ter essa linha de resistência. Vamos aos números então, começando pela média nacional, considerando os 8 principais estados do país, nós temos aqui o que aconteceu nos últimos 30 dias, com alta de 4%. Olha só, no dia 24 de julho, R$ 20,44. No dia 1º de agosto, R$ 20,33, recuava. No dia 9 de agosto já apresentava recuperação para R$ 20,61 a saca, valor mantido no dia 14 e mais uma alta. No dia 23 de agosto, a média nacional vem para R$ 21,33, portanto, alta de 4% para a média nacional. Média nacional subiu nos portos também. Eu vou começar a mostrar agora o porto de Paranaguá. Mais uma vez eu lembro
Há muita informação de que em alguns estados brasileiros há novos recursos para o milho. Os dados que a gente tem mostrado e tem checado juntamente com os negociadores é de uma situação mais estável para os valores da saca de milho, e aí o produtor rural precisa verificar a melhor condição de negócio. Porto de Paranaguá, por exemplo, tem alta em 30 dias de 3,7%. No dia 24 de julho, R$ 27,00 a saca de 60 quilos. Em 1º de agosto, o valor recuava a R$ 26,50 a saca. Em 9 de agosto, voltava a R$ 27,00 a saca. No dia 14, mantinha esse nível. E nesse 23 de agosto, sobe para R$ 28,00, configura a alta, portanto, de 3,7%, o que é bem interessante. Porto de Santos também tem alta, uma alta de 3,5% no acumulado dos últimos 30 dias, que é um intervalo considerado aqui pela Agricultura BR. Acompanhe comigo aqui os dados. Você tem aqui de 24 de julho a R$ 27,50 o valor da saca de 60 quilos. Começou agosto com queda a R$ 27,00 a saca. Em 9 de agosto voltava a R$ 27,50, mantinha esse piso no dia 14 e nesse 23 de agosto sobe para R$ 28,50. Portanto, alta de 3,5% na região do Porto de Santos. E o Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, o IMEA, divulgou que para a temporada 2017-2018 há uma ligeira redução nos valores, nos custos de produção para a safra de milho em Mato Grosso. Quando eu digo que é ligeira mesmo, 0,2% abaixo no valor médio por hectare identificado no estado de Mato Grosso. É o que nós vamos mostrar agora em tela. Você vai entender por que é tão mais baixo. Olha só, custos estimados, que foram por hectare na temporada 16-17, elas alcançaram a cifra de R$ 2.718,55 por hectare, precisamente R$ 2.718,55 por hectare. O produtor rural ele vai desembolsar um pouco menos, vai desembolsar agora a cifra de R$ 2.562,65 por hectare. De acordo com o IMEA, a redução dos custos foi impulsionada pelas despesas com insumos, que foi 0,6% menor em julho na comparação com o mês imediatamente anterior. Esse movimento está atrelado à baixa do dólar do último mês, que pressionou o custo dos insumos. Apesar disso, o IMEA ressalta que com a produtividade média de 116,6 sacas por hectare, se tem um valor de paridade, portanto, um valor que é mais interessante para a saca de milho. Veja só que essa paridade é complicada, principalmente depois que a gente vê os valores da saca de milho. Olha só, fonte IMEA, temporada 17-18, produtividade de milho a 116,6 sacas por hectare. Ponto de equilíbrio a R$ 21,27 a saca no estado de Mato Grosso. Para o Instituto, com esse valor é considerado o cenário de preços baixos do grão. O produtor precisa ficar atento para aproveitar as melhores oportunidades no mercado para a comercialização na temporada próxima, da temporada 2017 e 2018. A situação não ficou muito melhor, não. A situação continua bastante complicada para os valores do milho. E a gente segue falando de milho, agora falando sobre o mercado futuro. Vamos saber como é que vem os negócios com milho negociado na Bolsa de São Paulo. É milho brasileiro no mercado futuro. Veja comigo, posição de setembro perde agora 1,25%. Vem com 2.650 contratos negociados a R$ 27,62 por saca de 60 quilos. Há negócios nas demais posições, eu vou citar apenas novembro, que tem algum volume de negócios, a 880 contratos negociados, com queda de 1,68% a R$ 28,61 por saca de 60 quilos.
milho em Chicago não tem tido um desempenho muito bom, tem apresentado quedas mais expressivas durante todo o ano, mas é importante lembrar que daqui a pouco a gente vai falar a respeito da produção de biodiesel, principalmente importação de biodiesel dos Estados Unidos, que tem a Argentina como principal fornecedor, e os americanos subiram a taxação de importação em mais de 50%. Isso mexe com o mercado de biodiesel, deveria estar dando uma força para a soja, não deu, para o óleo de soja, acaba ajudando toda a cadeia produtiva, todos os movimentos do segmento em relação a óleos, farelo e também a soja em grãos, né, todo o complexo soja, não aconteceu. Milho também pode ser beneficiado, lembrando que nos Estados Unidos tem aí pelo menos 1/3 de todo o milho produzido para a produção, elaboração de etanol. Vejamos aqui os dados que realmente continua a queda livre para o milho em Chicago, hoje uma queda menos expressiva, mas ainda assim números negativos. Posição de setembro vem a $3,44 o bushel, com queda de 0,57%. Dezembro, $3,57 mais 75 por bushel, com recuo de 0,62%. Março de 2018 a $3,70 mais 50 o bushel, com queda de 0,53%, são os valores para o milho negociado na Bolsa de Chicago. E nos últimos dias, os produtores de milho tiveram a sua atividade de colheita atrapalhada por conta da frente fria, que trouxe chuva para o centro-sul do Brasil. A Juliana Rezende agora fala como é que fica a previsão do tempo para esses produtores no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Foi a passagem de uma frente fria que trouxe chuvas expressivas para as áreas produtoras de milho do centro-sul do país. Justamente nessas áreas, houve até o aumento da disponibilidade hídrica do solo em grande parte das áreas em rosa, em azul e também nas áreas em verde do Mato Grosso do Sul e também da faixa leste do estado de São Paulo. Nessas áreas, os produtores acabaram tendo que atrasar as atividades de colheita por conta das chuvas mais expressivas e também das chuvas frequentes que ocorreram. Agora, durante os próximos dias, a tendência é de mudança nesse padrão de tempo. Agora, quem passa a atuar é uma massa de ar mais seco, garantindo tempo firme em grande parte do sudeste, centro-oeste e também o Paraná. Apenas volta a chover de forma mais fraca, isolada no Rio Grande do Sul por conta da passagem de uma nova frente fria. Esse predomínio de tempo mais seco em grande parte do centro-sul ocorre até o dia 28 de agosto. Durante o período seguinte, a tendência ainda é de tempo firme em grande parte do centro-oeste, do sudeste, ainda também se espalhando pelo Paraná, oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. As pancadas ainda devem seguir um pouco mais frequentes em áreas do estado gaúcho e da faixa leste do estado de Santa Catarina. Porém, agora a chuva perde cada vez mais intensidade. O volume de água é muito baixo, não passa de 5 milímetros. Durante o terceiro período, pouca coisa muda no centro-sul. A tendência agora ainda é de tempo mais seco entre o sudeste, o norte do Paraná e também a região centro-oeste. As instabilidades na região sul até se espalham um pouco mais, mas elas não ganham muita intensidade. O volume de água fica entre 15 milímetros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e na faixa oeste do Paraná não passa de 5 milímetros. Isso ocorre pelo menos até o dia 7 de setembro. Então, ao longo das próximas semanas, a tendência é de tempo firme em grande parte das áreas produtoras de milho do centro-sul do país. Isso acaba beneficiando para que os produtores possam avançar novamente com as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, Juliana Rezende. Por aqui, o Agricultura BR agora vai destacar informações importantes para você, pecuarista, claro, principalmente, porque nós vamos falar agora da Expogenética, que acontece em Uberaba, lá no Parque Fernando Costa, na sede da ABCZ. Então, vou aproveitar você que está conosco agora para viajarmos até Uberaba, porque nós vamos agora na companhia de Daniel de Paula, está aqui comigo já. Daniel de Paula, mais um dia dessa grande exposição, mostrando genética, mostrando qualidade, desenvolvimento para a reprodução bovina de zebuínos no Brasil. Daniel de Paula, meu amigo, boa tarde.
Boa tarde Fabiana e a todos os que acompanham esta edição do Agricultura BR. E nós estamos ao lado já de cara para apresentar dois dos personagens que podem ser indicados aí como referência nacional em termos de bom uso das ferramentas de melhoramento genético para promover o melhoramento genético na pecuária de corte do Brasil. Estou ao lado do meu amigo Arrisson Antunes Canguçu, nosso bionicão, Nelore Bio, mais uma vez presente a Expo Genética, e o José Aparecido Mendes Santos, representando aqui a Colonial, mas que é um dos grandes artífices dessa reunião que tem tanto resultado mostrado no campo e tanta contribuição feita dentro da pecuária de corte pelos campos do Brasil, não só por dirigir a Colonial Agropecuária, que dispensa apresentações, vamos dizer assim, mas também pela liderança que ele exerce em todos os campos e na organização, por exemplo, da Expo Genética. Para você ter uma ideia, o leilão que nós vamos transmitir sábado aqui, o leilão tradicional de touros da Colonial, ele veio antes da Expo Genética. Pronto, dá para ter uma noção com isso. E nós temos mais uma grande oportunidade de mostrar esse trabalho que é indiscutível, incontestável, no sábado, a partir do meio-dia, aqui dentro do Tatersal Rubico Carvalho, que vamos transmitir o leilão, Zé. Em primeiro lugar, é muito bom tê-los aqui mais uma vez. Isso aqui parece que é o clima que baliza o que vai ser um ano de produção. E a Expo Genética, mais uma vez, dando seu recado, Zé. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os amigos do Canal do Boi. É um prazer estar mais uma vez junto com o canal que é parceiro nosso desde 1999, ou seja, quando o canal estava iniciando aí a nível nacional, saindo de Campo Grande, percorrer o estado de Minas. Nós somos a primeira fazenda a realizar um leilão e colocar gado registrado no estado de Minas Gerais para comercializar. Lá é 1999. Gosto sempre de citar isso, porque mostra a confiança que a gente tem nessas ferramentas indispensáveis. Depois que o Canal do Boi entrou e outros canais de comunicação do agronegócio, ficou muito mais fácil para o cliente estar lá do outro lado, poder ter acesso à genética que desponta no Brasil inteiro. E nós estamos aqui nessa Expo Genética, 10ª edição. Queria parabenizar a diretoria da BCZ, na pessoa do seu presidente Arnaldinho. Arnaldinho com companheira de mais de 30 anos de amizade. Também faço parte da diretoria da BCZ no Conselho Deliberativo Técnico da raça Nelore. Tenho a honra de participar com ele. E por ver essa primeira Expo Genética dessa gestão com a organização que está essa Expo Genética. Cada canto você vai desse parque de exposição tem uma lixeirinha, tem tudo arrumadinho, os banheiros todos eles arrumados, 4 restaurantes aqui dentro. A gente tinha dificuldade para ir aqui no restaurante, tinha que sair fora do parque. Hoje aqui dentro você tem tudo. Se quiser um fogão de lenha ali para comer ali uma comidinha caipira da roça, feijãozinho tropeiro. Ainda mais nesse horário, né? Nesse horário, então tem aqui no parque. Parabéns, Arnaldinho, e toda a sua diretoria por estar organizando essa 10ª edição da Expo Genética e a primeira Expo Genética na sua direção. Quanto aos leilões da Colonial, nós são 11 anos fazendo esse leilão, leilão de touros. O leilão de touro nosso vai ser no sábado, a partir das 13 horas. E o leilão Expo Genética tem 10 anos, nós temos 11 anos que nós fizemos a primeira edição desse leilão na versão virtual. E a partir de quando instalou a Expo Genética, nós estamos aqui desde o primeiro ano, realizando esse leilão aqui no Parque de Exposições, prestigiando as diretorias que já passaram nesse período aqui, com o Tatersal Rubico Carvalho aqui logo ao lado. E teremos no sábado 300 touros de apenas 2 seleções, da Colonial e o nosso convidado especial, que já participa conosco em 6 ou 7 edições, que é o Nelore Bio. Então, são cerca de 240 touros Colonial e 60 touros Nelore Bio, de uma seleção que segue o mesmo trabalho que a Colonial vem fazendo há 47 anos. Então, até para poder balizar aqueles que vão participar do nosso leilão, a homogeneidade dos animais, a padronização, é o mesmo trabalho da Colonial, o trabalho que o Bionicão realiza na sua fazenda Nelore Bio. E na sexta-feira nós temos um encontro muito especial, que é a venda de 130 matrizes de altíssimo nível. A Colonial ficou muitos e muitos anos sem vender matrizes. Nós iniciamos desde o leilão Noite Nacional do Nelore, que a gente participava aqui em Uberaba, e que a gente desistiu aí cerca de 20 anos atrás, a gente ficou praticamente sem oferta de fêmeas do nível que nós estamos vendendo aqui há 3 anos. Então, há 3 anos atrás, nós entramos com o leilão realizando aqui, já era parceiro de outro criador, o Cadu, realizando o leilão aqui na Expo Genética desde o início da primeira edição, mas nessa versão da Colonial, em parceria com o Nelore Bio, ele tem 3 anos
onde nós estamos colocando 130 fêmeas, que é mostrando realmente o que é a produtividade da raça Nelore. Aqueles que estão aí do outro lado e que ainda dá tempo de chegar aqui na Expo Genética, os animais estão aqui no pavilhão, nos pavilhões da BCZ do Parque, pavilhão da Colonial, pavilhão 5, onde está a amostra dos animais de todo Central e as doadoras de destaque. Também nos pavilhões 18, 19 e 20, aqui no Parque de Exposições de Uberaba, mostrando essa qualidade de fêmeas que nós estaremos colocando. Terão quase 40 fêmeas super precoces do trabalho de seleção da Colonial, começou lá em 1994. Foi a segunda fazenda a fazer super precoce do Brasil. A primeira foi a CFM. Nós fomos lá conhecer o trabalho da CFM em 1993. E já na estação de 1994, nós iniciamos com a seleção de super precoce. Então nós teremos aqui uma oferta inédita de mais de 60 fêmeas super precoces, somando as fêmeas da Colonial, cerca de 40, com as do Nelore Bio, que também segue o mesmo protocolo de seleção da Colonial. Ou seja, fiquem atentos aí. A Colonial esse ano trouxe uma Torama, que está numa idade, a gente sempre vendia um volume maior de touros, de 19 a 21 meses. Esse ano tem apenas 50 touros nessa era, e o restante 250 touros é na era de 30 meses, ou seja, prontinhos para poder fazer essa pecuária que já é resultado no mundo todo aí, aqui direto de Uberaba, no sábado. Sexta-feira, encontro às 20h30, Tateçá Rubi Carvalho, com o leilão de fêmeas, Nelore Premium. E no sábado, a venda de 300 touros da seleção, também da Colonial e Nelore Bio. No leilão de fêmeas da sexta-feira, além do Nelore Bio, que é o promotor do leilão junto com a Colonial, a promoção do Nelore Premium é junto com o Bionicão, é co-promotor do nosso leilão. Nós teremos também a oferta de 3 convidados especiais, que é a Bia Biage, temos o Nelore Zan participando conosco também aqui, e a seleção do senhor Gabriel Esperafico. Ou seja, mais 3 convidados super especiais, colocando o melhor das seleções à disposição do mercado nacional. Bia Biage, o seu Dr. Gabriel, um cientista do Nelore, né, da Fazenda Bacuri, de Barretos, e também a Fazenda Bom Sucesso está também com lotes especiais. Bio, é bom demais tê-lo aqui, tá na companhia do Zé, a gente absorve tanta coisa boa, né? E lá você tá do lado, em Janaúba, na minha Janaúba, é muito legal de você absorver isso e poder compartilhar também com o mercado essa genética que é tão facilmente da gente observar o melhoramento genético, né? A garantia que esses animais que vocês trouxeram, as fêmeas ou os machos, tá estampado na tela, mas tá nos números deles, isso que é o mais legal, né? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui também, Bio. Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos. É importante que a gente está aqui na Expo Genética, aqui, desde o início, a 10ª edição, nós sempre tivemos presente aqui, e a satisfação maior é a gente ver todos os produtores do Brasil inteiro visitando os currais, vendo os animais, e todo mundo satisfeito, e todo mundo comentando que os animais esse ano supera tanto os de macho como as fêmeas, supera o ano anterior, e os animais que nós trouxemos, tanto o Nelore Bio como a Colonial, a gente sempre traz parte do que tem de melhor no plantel. Então, essas fêmeas que estão sendo vendidas aí, qualquer criador do Brasil que comprar vão ficar extremamente satisfeitos, que é uma seleção com rigor do norte de Minas. A fertilidade está supitando na frente de tudo, entendeu? A gente está vendo, inclusive, elas hospedadas aí nos pavilhões da Colonial e também do Nelore Bio, que é do pavilhão que o Zé Aparecido convidou agora para ver as fêmeas, e lógico, os touros estão vindo para cá, estão todos na chácara aqui do lado, por uma questão de espaço, vai saindo de alguns leilões, vai entrando dos outros, e daqui a pouco nós vamos lotar essa corralama aqui de touro de excelente qualidade. Queria que você reforçasse o convite, então, para a gente poder deixar isso bem claro, que nós temos tempo ainda até sexta e sábado, Bio, mas é bom dar uma reforçada nesse convite, porque vale a pena. O convite vai ser todos os 2 leilão transmitido pelo canal do Boi, o de fêmea na sexta à noite e o de touros sábado, depois de 1 hora. Mas é interessante, Daniel, que a gente tem visitado vários locais aqui em Uberaba, Centrais e vários outros pontos aí. A Expo Genética está crescendo esse ano, apesar que nós estamos passando essa crise a nível de Brasil, mas o pessoal sabe da importância do melhoramento genético,
isso é uma coisa que não tem volta. Essa expogenética, ela cresce uma coisa fora do normal e graças a Deus vai ser mais um ano de sucesso essa expogenética. O presidente Arnaldinho está de parabéns pela organização. Cada ano que a gente chega aqui, esse ano mesmo nós ficamos muito surpresos com muita coisa, muita inovação que teve aqui no parque e com certeza temos que ficar firme que a pecuária é a salvação desse Brasil. Até porque nós temos registrado aqui a liquidez completa de todos os leilões já realizados. Ontem atingimos praticamente R$10 mil de média, independente do número não ser o objetivo, a liquidez sim, e ela foi registrada ontem no leilão, vai ser no Top 100, vai ser no Matrizes Premium, tenho certeza absoluta, afinal de contas é muita chancela, é muita garantia. Vou agradecer ao Zé Aparecido, que já está conversando com a turma que está visitando aqui, e também o nosso Bionicão, que vai promover esses dois leilões que a gente falou aqui agora, Fabiano. Esse aí é o clima daqui da Expogenética. Hoje, quarta-feira, a gente vai estar aqui o dia inteiro ainda observando o que essa turma tem para apresentar, e é muito legal essa interação, né? Selecionadores com selecionadores, melhoristas com melhoristas, técnicos, cientistas, todos eles trocando informações, e isso tudo em prol de um benefício comum, a pecuária de corte do Brasil, o zebu do Brasil fazendo a diferença no campo. Toca daí, meu caro Fabiano, a gente volta amanhã também no Agricultura BR para dar mais um recado, tá bom? Tá certo, Daniel de Paula, obrigado, bom trabalho a todos aí, tem grandes eventos sempre acontecendo aqui pelo canal do Boi. E olha, daqui a pouco nós voltamos, porque vamos voltar com o segundo episódio, segundo capítulo da série Rotas e Vinhos, hoje mostrando a produção em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Está a Annelise Nicolodi ali, fazendo o corte das frutas. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais dessa história no Agricultura BR. Parreirais a perder de vista, frutos com qualidade indiscutível e ainda vinhos premiados internacionalmente. Se você gosta de viajar, olha, uma boa pedida é conhecer Bento Gonçalves na Serra Gaúcha, uma das cidades do sul do Brasil que tem maior destaque no turismo e também na produção de vinhos. E é essa cidade que você vai conhecer agora no segundo capítulo da série Rotas e Vinhos no Agricultura BR. Ainda em Bento Gonçalves, no distrito de Faria Lemos, desembarcamos na vinícola da Alpizol. Chegar aqui é experimentar a vida em meio à natureza. A propriedade retrata o cotidiano dos imigrantes italianos que se instalaram nas encostas. É preciso reservar um dia inteiro para aproveitar a estrutura do parque temático da vinícola, cuja entrada é grátis. A área de 80 hectares contempla um pequeno museu sobre a cultura do vinho e jardins onde ciscam pavões e gansos. Os atrativos não param por aí. Aqui é possível conhecer uma coleção de variedades de videiras de todo o mundo. Nós temos uma coleção, por exemplo, de videiras com cerca de 400 variedades. Então, essas 400 variedades vocês vão encontrar, obviamente, na Europa. A gente está falando de velho mundo, a gente está falando de um mundo que trata de uma história muito mais antiga da uva e do vinho do que a história brasileira. Então, Itália, por exemplo, tem uma coleção grandiosíssima, muito antiga, mas a gente precisa se deslocar até lá. E no Brasil a gente tem, nas Américas a gente tem. Então, o espaço do Ecomuseu da Dalpizol, ele é fantástico, porque remonta em vivo toda a trajetória do vinho no Brasil. Acho que isso é único, isso é particular, isso é inusitado, isso é singular.
Mas a gente está falando de uma coleção que as pessoas podem entrar e podem degustar as uvas. Nossa, eu nunca comi uma Merlot na minha vida. Tomei o vinho, mas aqui eu encontro a Merlot. Eu nunca comi uma Malbec na minha vida, mas aqui a gente encontra a Malbec. Então, todo esse espaço, toda essa interação, toda essa liberdade de contemplação também é um espaço diferenciado. É o que dá a energia diferenciada, o encantamento pela experiência de estar na Dalpisol. O turista faz parte do ambiente. Faz parte, porque ele acaba interagindo com tudo isso. Ele interage com a burrica que a gente tem, ele abraça a burrica, ele interage com o pavão que está dançando, ele interage com as videiras que estão ali disponíveis para ser degustadas. Então, tudo isso é a magia. Por sorte, justamente no dia que estivemos na vinícola, podemos participar da colheita simbólica das uvas que fazem o vinho do mundo. Olha só que honra, eu fui convidada a colher uma variedade de uva do Japão, que faz parte de toda essa simbologia, dessa história do vinho do mundo, né? São uma quantidade imensa de variedades que passam pelo processo aí de industrialização e vão virar o vinho do mundo. E ele é único, no ano ele é único, sempre vai mudando. Vamos lá então, é por aqui, gente? Posso escolher? Pode escolher, olha, tem essa aqui, tem outro cacho bonito. Tá bonito, olha, tá lindo esse aqui. Vamos lá então, gente. Quantas variedades vocês chegam a ter de uva aqui? Bom, aqui nesse espaço aqui, que nós começamos em 2005, esse projeto chamado Vinhedo do Mundo, hoje nós estamos aqui em torno de 400 variedades de uvas diferentes, de mais ou menos 30, 32 países. Então, veja bem, é uma coleção muito grande e uma diversificação de variedade que contempla dentro desse espaço aqui. A ideia aqui é chegarmos a 500 variedades. Tem hoje variedades de uvas aqui que nós temos 5 plantas. A ideia é termos 2 ou 3 plantas de cada variedade para poder dar uma dimensão maior de variedade. É algo extremamente simbólico, a gente podia dizer assim? Vamos dizer, é uma atração hoje, é uma atração no sentido de turismo, atração turística, mas assim mesmo é uma atração de pesquisa, no sentido de, vamos dizer, vir aqui, ver a variedade de uva, o estilo da uva, vamos ver o tamanho do grão. Tu acabaste de colher uma uva japonesa, tu viste que o tamanho do grão é espetacular. Aqui nós temos uma variedade, uma outra variedade bem pequenininha. Então isso é a diversidade de uvas que tem aqui dentro desse vinhedo aqui. Isso que é bonito. Que maravilha, hein? Que maravilha. É um orgulho. É um orgulho. Vamos dizer, é um orgulho porque, vamos dizer, isso aqui na América do Sul é o único vinhedo que tem. No mundo tem 3. Um na Itália, um na Espanha e um aqui no Brasil. E esse aqui no Brasil foi uma inspiração do vinhedo do mundo que existe lá na Itália, de um amigo nosso chamado Luigi Suini, ele que nos inspirou, ele que nos incentivou a plantarmos esse vinhedo aqui. Parabéns. Obrigado. O evento resgata um hábito dos ancestrais da família que costumavam guardar, em anos de safra excepcional, algumas garrafas de vinho. Isso acontecia no fim do outono. A descoberta das garrafas era feita poucos dias antes do Natal, depois de terem repousado durante todo o inverno debaixo da terra. Tradição que hoje é mantida pelas gerações da família. Agora, 5 garrafas de cada uma das colheitas, de 2012 a 2016, foram colocadas nessa cavidade. Elas vão ficar aqui até 2022, quando os primeiros vinhos vão ser retirados. E aí, a cada 3 anos, uma nova safra é apreciada, mantendo vivo esse costume.
Eu estava acompanhando também Rotas e Vinhos, você acompanha aqui no Agricultura BR. Esse foi o segundo capítulo da série. Amanhã trazemos mais um para você, sempre mostrando um pouco dessa roteirização por bons vinhos produzidos no sul do Brasil. Por aqui, a Agricultura BR segue agora trazendo em destaque a previsão do tempo. A Juliana Rezende vai nos mostrar agora como é que está a situação climática para a produção de cana-de-açúcar, principalmente no centro-sul do Brasil. A última semana foi de chuvas expressivas nas áreas mais centrais do país. Essas chuvas acabaram se concentrando em áreas do Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Nessas regiões, acabou atrapalhando as atividades de colheita das lavouras de cana-de-açúcar e também das lavouras de algodão da região centro-oeste. Por outro lado, essa recuperação dos índices de umidade do solo acabaram favorecendo aquelas lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento. Já nas lavouras de algodão da faixa oeste da Bahia, ainda seguem garantindo condições climáticas favoráveis para o andamento da colheita. Enquanto que na faixa leste do Nordeste, as chuvas frequentes, que já garantiram a recuperação dos índices de umidade do solo, ainda seguem favorecendo as lavouras que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer dos próximos dias, agora as instabilidades perdem força nas áreas mais centrais do país. O predomínio volta a ser de tempo mais seco em grande parte do centro-oeste, São Paulo e também nas áreas mais ao norte do Paraná. Nessas áreas, as atividades agora de colheita, tanto do algodão como também das lavouras de cana-de-açúcar, devem voltar a ocorrer normalmente como as atividades do campo. Já nas áreas do Nordeste, as áreas produtoras de algodão da faixa oeste da Bahia ainda devem persistir com tempo mais seco, garantindo também o avanço das atividades de colheita. E as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento, principalmente na faixa leste da região Nordeste, seguem recebendo chuvas expressivas e também garantindo condições climáticas, especialmente índices de umidade do solo favoráveis para o crescimento das lavouras. No decorrer do segundo período, essa persistência de tempo mais seco ainda deve persistir em grande parte das áreas produtoras tanto de milho da região centro-oeste, sudeste e também o Paraná, ainda também as áreas produtoras de algodão da Bahia. Nessas áreas, o tempo mais seco ainda garante o andamento das atividades no campo. As lavouras de cana-de-açúcar da faixa leste da região Nordeste ainda recebem chuvas expressivas, porém agora o volume de água dessas áreas fica um pouco mais baixo, mas mesmo assim com pancadas de chuvas frequentes, as condições do solo seguem favoráveis para o crescimento das lavouras. Ao longo do terceiro período, a primeira semana do mês de setembro ainda deve ser marcada pelo tempo mais seco em grande parte das áreas produtoras de milho e também de algodão das áreas mais centrais do país. Ainda também ocorre o tempo mais seco no interior do Nordeste e as pancadas de chuva seguem frequentes, principalmente na faixa leste do Nordeste. Então, ao longo das próximas semanas, as condições climáticas voltam a favorecer o andamento das atividades de colheita, tanto das lavouras de algodão como também das lavouras de cana-de-açúcar de grande parte do país. Agora, as lavouras de cana que estão em fase de desenvolvimento, principalmente na faixa leste nordestina, seguem beneficiadas com condições climáticas, garantindo bons índices de umidade do solo. E olha, no mês de março, o Conselho Nacional de Biogás dos Estados Unidos, ele solicitou ao conselho responsável, né, no país para averiguar a possibilidade do biodiesel que estava sendo importado da Argentina e está sendo subsidiado pelo governo do país sul-americano. Olha, essa situação teve um desfecho bem ruim para os argentinos nesta última terça-feira, depois que o governo norte-americano decidiu taxar a importação de biodiesel argentino em até 67,14%. É isso mesmo. A decisão do governo norte-americano foi taxar a importação em até 67,14%, o que, de acordo com as autoridades da Argentina, isso tira totalmente a competitividade do produto portenho, algo que deve trazer fortes prejuízos para os argentinos em relação aos embarques, que evidentemente negam esse subsídio ao produto. Vamos trazer agora os destaques em relação a esses números, porque o governo norte-americano agiu de uma maneira bastante forte. Aqui nós temos as tarifas sobre o biodiesel importado pelos Estados Unidos. A Argentina pode ter o seu biodiesel taxado
taxado em até 64,17%. Já o óleo de palma da Indonésia pode ser taxado em até 68,28%. De acordo com as autoridades argentinas, qualquer tarifa maior que 15% deixa o biodiesel argentino sem competitividade. A Argentina, ela representa 2/3 de todo o biodiesel que é importado pelos norte-americanos. Então, é o principal fornecedor de biodiesel daquele país. Vamos mostrar esses dados, que aqui a gente tem os dados de importação dos Estados Unidos e também o que a Argentina representa nesse cenário. Olha só, importação norte-americana é de 3 bilhões e 500 milhões de litros de biodiesel. A Argentina fornece 2 bilhões 300 milhões de litros. Portanto, a Argentina é disparado o principal fornecedor deste produto. A decisão do Departamento de Comércio do governo foi tomada depois do Conselho Nacional de Biodiesel, como eu disse, em março, ter entrado com essa representação. Agora, aqui para nós, a gente sabe muito bem o que esses países, os países aqui da América do Sul, produtores rurais passam para conseguir produzir. Muito pelo contrário, o que se tem é uma dificuldade imposta pelos governos, principalmente da Argentina, na era Kirchner, em relação à produção de soja. O que o governo tenta é segurar os produtos, principalmente soja, para ser beneficiado naquele país, e aí a Argentina vender um produto pronto. Mas isso nem de longe representa um benefício para os produtores argentinos. Então, o governo norte-americano age de uma forma bastante expressiva e intensa nesse corte, nessa situação de impor essas tarifas, o que deve prejudicar bastante a importação, inviabilizando, de acordo com as fontes oficiais do governo da Argentina, podendo até inviabilizar a importação do produto. A Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e destaques também para o mercado da soja depois do intervalo. A Agricultura BR começa esse bloco falando a respeito de café, começando pelos negócios com o mercado futuro para o café robusta negociado na Bolsa de Londres, referência para café conilon no Brasil, hoje registrando queda. Posição de setembro vem com 2.142 dólares por tonelada, com uma queda de 0,74%. Novembro, 2.113 dólares a tonelada, recuo de 1,03%. Janeiro de 2018, queda de 0,71% a 2.076 dólares a tonelada. Março de 2018, queda de 0,52%, negócios a 2.065 dólares por tonelada. Assim vem as posições negociadas com café robusta, com queda em torno de 1% na Bolsa de Londres. Por aqui a Agricultura BR destaca agora como é que vem o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Veja comigo, trazemos aqui hoje uma recuperação para os negócios em Nova York. Posição de setembro vem a $1,26 mais 55 a libra-peso, com alta de 0,55%. Dezembro, $1,29 mais 40 a libra-peso, alta de 0,23%. Posição de março de 2018, $1,32 a libra-peso, alta de 0,18%. E maio, $1,34 mais 90 libra-peso, essa posição recuando agora 0,11%. Lembrando que tem poucos negócios, os valores propostos aqui no mercado brasileiro para café arábica, para o valor da saca, não são atraentes ao produtor, com isso tem se afastado dos negócios. O
O Agricultura BR agora convida os telespectadores de todo o país a verem como é que está o estado do desenvolvimento de uma nova fronteira agrícola chamada CEALBA, envolvendo os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia também. Quem está por lá é o engenheiro agrônomo Gleiton Medeiros, ele que tem regularmente trazido informações para nós, foi fazer uma visita à Embrapa Tabuleiros Costeiros e nos traz outros destaques. Sou Gleiton Medeiros, estou aqui em Nossa Senhora das Dores, em Sergipe, nesse campo experimental aqui da Embrapa, que a gente vê que cada vez mais tem melhores e melhores variedades adaptadas aqui à nossa região. E como vocês podem ver, existe aqui vários trabalhos já feitos com excelentes produtividades aqui para a nossa região. Você pode olhar que é uma soja que tem um excelente porte, é uma soja que não teve problemas ainda de acamamento, com um perfeito porte ideal para a colheita e trabalhando-se para que melhore cada dia que passa mais a nossa produção aqui de soja na região do CEALBA, aqui no estado de Sergipe, de Alagoas e na Bahia. Então, pesquisa junto com assistência técnica qualificada, dessa forma que fazemos mais cada dia que passa uma região mais produtora e promissora na cultura de soja do nosso país. É a nossa nova fronteira agrícola, a CEALBA. Vamos em frente. Está aí o Gleiton Medeiros, de Sergipe. E olha, de Sergipe nós vamos para o estado do Rio Grande do Sul, porque estamos em vias de ter o início da 40ª edição da Expo Inter em Esteio. É o que você vai conferir agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Considerada a maior feira a céu aberto da América Latina, a Expo Inter 2017 começa neste sábado em Esteio. A feira vai reunir as principais tecnologias agropecuárias e agroindustriais, com máquinas modernas, genética e as principais raças criadas no Rio Grande do Sul. Aliás, os mais de 3.000 animais inscritos já começaram a chegar no Parque Assis Brasil, movimentando essa que é a 40ª edição da Expo Inter. Uma feira que ela é reconhecida mundialmente e pelo seu porte, pela sua grandeza, né, pela sua história e principalmente pelos setores que lá estão envolvidos. Na verdade, são vários setores, animais, máquinas e equipamentos agrícolas, agroindústria familiar, comércio, quer dizer, você tem vários setores lá sendo mostrados ao Rio Grande, ao Brasil e ao mundo, né? Então, estamos nos preparando da melhor maneira possível, em que pese todo esse cenário, esse momento de boa produção, de safra expressiva, mas de frustração de renda para o produtor. A Expo Inter sempre é uma feira que mostra um palco, uma vitrine do agro gaúcho e brasileiro. Estamos aí na expectativa positiva, né, de realizarmos mais um grande evento, porque ela, além de negócios, ela traz muita informação, muito conhecimento e uma verdadeira integração entre o campo e a cidade. A feira, que começa neste sábado, segue até o dia 3 de setembro. Annelise Nicolodi, para o SBA. E daqui a pouco, sim, você vai ter todos os destaques e informações sobre o mercado da soja aqui no Agricultura BR. Aproveite, nós vamos para o intervalo e entre em contato conosco. Nosso número do WhatsApp é o 67996562266. 67996562266. Nós voltamos já. E em setembro acontece o Congresso Florestal Online, todo em ambiente virtual, podendo ter participação, portanto, de todo o país. Quem fala a respeito desse evento é Miriam Valadares. A expectativa da Reflora MS de atingir 1 milhão de hectares de florestas plantadas até 2030 se concretizou bem antes do esperado. Em 2017, Mato Grosso do Sul atingiu a marca. Hoje nós estamos realmente, basicamente, para atender a celulose, que são as duas fábricas que tem em Três Lagoas. Mas o estado hoje tem cerca de 1 milhão de hectares e realmente nós precisamos buscar alternativas para o consumo desta floresta toda. Com o objetivo de disseminar conhecimento e buscar alternativas para o setor, será realizado nos dias 4 e 5 de setembro a 5ª edição do Congresso Florestal com o tema A Extensão das Cadeias Produtivas de Base Florestal. Nós vamos estar tratando dos seguintes assuntos. A retomada da siderurgia à base de carvão vegetal, que é uma parte importante para consumir a madeira
com o carvão vegetal. O uso da madeira, a engenharia da madeira, soluções para o presente, é o uso da madeira na construção civil. O outro assunto é a floresta do futuro. Nós vamos estar falando um outro painel sobre energia de biomassa à base de florestas plantadas, que é um outro tema que vai ser importante para usar esta madeira que está já plantada no Mato Grosso do Sul. O Congresso conta até agora com 4.000 inscritos. Para se inscrever, acesse o site www.msflorestalonline.com.br. O evento será totalmente gratuito. No dia 5, no auditório da FamaSul, ele vai ser presencial, mas também vai ser transmitido para todos os internautas, onde o secretário Jaime Ferrucchi vai falar sobre os desafios e as oportunidades do Mato Grosso do Sul. Uma outra palestra vai ser feita pelo Joésio, que foi quem fez o plano florestal em 2008. E uma palestra do Tomás Balestiero, que é da Fibria, que ele vai falar sobre as tendências da celulose no mundo, no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Então eu espero a todos que possam estar entrando no site, fazendo suas inscrições, e também aqueles que puderem estar conosco no auditório da FamaSul no dia 5 de setembro, para que a gente possa então realizar esse congresso. E olha, após as chuvas no centro-sul do país, o tempo seco volta a tomar conta da região. Quem fala a respeito da previsão do tempo é Juliana Rezende. Nos últimos dias, as chuvas que ocorreram no centro-sul do país garantiram a recuperação dos índices de umidade do solo, especialmente na região sul. Isso acabou favorecendo o desenvolvimento das culturas de inverno, em especial do trigo. Mas no decorrer dos próximos dias, a tendência é de mudança no padrão do tempo. Agora, uma massa de ar mais seco passa a atuar em grande parte do centro-sul do país, causando o tempo mais firme entre o estado de Santa Catarina, Paraná, Sudeste e também o Centro-Oeste. Algumas instabilidades ainda ocorrem no estado gaúcho, mas principalmente a partir do próximo final de semana. O volume de água ainda é baixo, não passa de 15 milímetros. Agora, durante o segundo período, pouca coisa muda ainda no Centro-Sul. A tendência ainda é de algumas instabilidades entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina durante o período do dia 29 de agosto até o dia 2 de setembro. Agora, o tempo mais seco ainda persiste em grande parte do Paraná, Sudeste e também do Centro-Oeste. Durante o terceiro período, a primeira semana do mês de setembro ainda deve ser marcada pelo tempo mais seco entre a região Centro-Oeste, o Sudeste e também nas áreas mais ao norte do Paraná. A chuva dessa vez na região sul acaba se espalhando um pouco mais e se espalha também entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alcançando as regiões mais ao sul do Paraná. O volume de água ainda fica um pouco mais baixo, entre 5 até 15 milímetros. Então, especialmente até a primeira semana do mês de setembro, a tendência ainda é de as instabilidades seguirem frequentes na região sul, mesmo que com baixos volumes de água, as culturas de inverno do sul do país ainda seguem beneficiadas com chuvas frequentes, garantindo boas condições hídricas do solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigado, Juliana. Uma boa tarde para você. Por aqui, a Agricultura BR segue agora falando a respeito dos preços da soja nos portos do país. Levantamento de 30 dias mostrando redução dos valores para Porto de Paranaguá. É o que você acompanha comigo. Temos soja em Chicago recuando, regularmente. Dólar está com preço mais fraco. E olha só como é que isso se resume quando vemos as referências nos portos. No dia 24 de julho, o valor de R$ 73,00 por saca de 60 quilos. Em 1º de agosto, R$ 71,00 a saca. Em 9 de agosto, R$ 72,00 por saca de 60 quilos. Em 14 de agosto, R$ 70,50 a saca. No dia 23 de agosto, R$ 70,00 por saca de 60 quilos são os valores para o Porto de Paranaguá, com queda, portanto, de 4%. A gente segue falando sobre os valores nos portos, agora destacando o Porto de Santos. Acompanhe comigo como é que vem os valores sendo praticados, resumo de 30 dias aqui. Em 24 de julho, R$ 73,00 a saca, no dia 1º de agosto, R$ 71,00. Dia 9, recuperava alguma coisa, vindo para R$ 71,50, mas no dia 14 caía para R$ 70,00 a saca. E nesse 23 de agosto, R$ 69,50, perde o piso de R$ 70,00 em 30 dias. Queda de 5% para os valores da saca da soja na referência do Porto de Santos.
Vamos saber agora, encerrando a Agricultura BR, como é que vem os valores que formam esses preços aqui, né? Tem a demanda, tem a questão da oferta, mas tem a soja em Chicago, tem o dólar comercial aqui no Brasil. Ambos vinham em queda hoje. Soja em Chicago já mostra um cenário um pouco diferente, vinha caindo na abertura da Agricultura BR, agora apresenta cenário positivo. Posição de setembro vem a $9,35 o bushel, com uma alta de 0,21%. Novembro, estabilidade de 0,08% de alta, $9,38 mais 25. Janeiro de 2018 tem a posição negociada com 0,10% de alta, $9,46 mais 75 por bushel. Portanto, temos negócios hoje em Chicago, pelo menos por enquanto, com campo positivo para a soja. Vamos saber agora do dólar. Dólar comercial, destaque da Agricultura BR, aí o dólar vem caindo. O dólar vem caindo mais forte, queda de 0,84%, vem a R$ 3,15 mais 2 a moeda norte-americana no Brasil na referência. Isso influencia todos os produtos de exportação do país. E com essas informações, a Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20 na terceira edição com o fechamento do mercado. Porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.